Olá, Rebelião do Medo. Como vocês têm passado? Bom, antes de contar os fatos, devo falar um pouco sobre Nelson Tabor Schnitzer. Nelson e sua família, de mãe, pai, tia, avó e avô, moravam em Baldwin, no Mississippi. Todos eram descendentes de alemães. O pai do garoto era médico e dono de algumas casas lotéricas, e sua mãe era advogada. Todos eram considerados cristãos, porém Nelson, por culpa de sua tia, aprendeu a usar a tábua Ouija e a fazer alguns rituais. Logo após a morte dela, ele passou a usar a tábua para se comunicar com ela, e foi daí que começou a história a ficar sinistra. Era ano de 1995, e Bob era um psiquiatra e psicólogo que acompanhava os problemas de Nelson na casa dos Tabords. Nelson tinha surtos e delírios constantes. Mesmo tomando remédio de 3 miligramas, ele continuava delirando e falando coisas em línguas estranhas, que eram desconhecidas, é claro. Um dos empregados, enquanto tentava conter Nelson, foi atacado pelo garoto, que o atacou como se fosse um animal selvagem. O pai de Nelson, junto a outros empregados da casa, conteram o garoto. O pai de Nelson chamou Bob para ver como Nelson estava e disse o que havia acontecido. Chegando na residência, Bob, junto a outros enfermeiros de uma clínica psiquiátrica, foram buscar Nelson para umas avaliações psíquicas. Ao entrar, Bob sentiu um calafrio subir as espinhas e se arrepiou todo. O garoto tinha uma força descomunal, porém ele foi colocado a uma camisa de força e levado ao manicômio. Nos exames não havia nada demais. Ele seria mandado de volta para casa. Quando estavam a caminho do carro, passaram por um padre e um reverendo que estavam conversando. Nelson então soltou um grito e disse coisas em línguas. Por incrível que pareça, ele rasgou a camisa de força e atacou os enfermeiros. Bob foi lançado contra a parede. Ninguém sabia de onde vinha tanta força. O padre e o reverendo rezaram um garoto, que dizia malícias e dava gargalhadas que apavoravam os enfermeiros. Ele falava com uma voz assustadora, até que ele deu uma convulsão e desmaiou assim que o padre terminou a reza em latim. Nelson foi levado para casa junto com Bob, o padre e alguns enfermeiros. O padre teve uma séria conversa com o pai de Nelson e com Bob. Eles chegaram a uma conclusão. Naquela noite todos na casa deveriam orar bastante e observar o que se passava. Quando chegou às 3 da madrugada, Bob e alguns empregados da casa e o avô de Nelson conversavam na sala, quando de repente ouviram barulhos vindo do quarto de Nelson. Eles correram para ver. Todos na casa acordaram com os barulhos e foram ver o que era. Chegando lá, Nelson estava levitando. Nas paredes havia palavras em línguas estranhas, além de símbolos satânicos e estranhos. Mas o que mais chamou a atenção foram os desenhos que eram iguais fotos de coisas horríveis. Todos ficaram apavorados. Então decidiram sair do quarto e ligar para o padre. Então ele veio imediatamente, acompanhado de um bispo que era especializado em exorcismo. Ao chegar na casa, eles sentiram uma presença maligna. Ao subirem as escadas, foram arremessados para baixo por uma força maligna. Mesmo assim, em seguida, adentraram a residência. Ao entrarem no quarto de Nelson, ele estava com febre. Ficou tão quente que seus lençóis pegavam fogo, mas não consumiu o corpo dele. Eles rezaram um garoto, que ao ouvir suas rezas, falava blasfêmias e saliências com uma voz que parecia ser de 40 pessoas diferentes. Ao rezar o credo, Nelson soltou pela janela. Pulou para o cemitério que era atrás da casa dos Tabords. Ele dava saltos de 3 metros de altura. O padre e o bispo disseram que seria difícil, mas que conseguiriam tirar o demônio que estava em Nelson. Bob foi com eles procurar Nelson. Quando eles entraram no cemitério, viam vultos, ouviam vozes e choros. Por um instante eles acharam aquilo impossível. Nelson atacou Bob, que foi arremessado contra o mausoléu. Bob ficou todo quebrado, mas não desistiu. Todos aqueles barulhos e vultos cessaram. Então eles foram até o centro do cemitério. O lugar era pavoroso. Havia alguns corvos que devoravam as carnes dos defuntos. Quando olharam para uma pilha de carcaças, lá estava Nelson, devorando junto aos corvos aquela pilha de defuntos em decomposição. Bob passou mal ao ver aquilo. O padre estava com um punhado de sal, misturado a óleo ungido.
Quando Nelson tentou atacá-lo, ele colocou sobre a cabeça de Nelson, que se entortou todo, e o bispo então fez a reza final. Quando todos os espíritos malignos saíram, a entidade mais forte disse que voltaria para buscar o que era dele. Em seguida, o garoto foi levado ao hospital, pois estava muito doente e machucado, com marcas estranhas em todo o corpo. O garoto ficou com problemas mentais, e Bob continuou tratando de Nelson. Os avós do garoto se mudaram. Em uma certa noite, Bob teve que sair. Ao voltar, encontrou a mãe de Nelson morta. Ela teria cometido suicídio com os remédios do garoto. Os empregados haviam se assassinado. O pai de Nelson foi encontrado morto. Teria sido degolado. Em suas costas havia escrito uma localização, onde estava escondido o corpo da tia de Nelson, junto a um altar de ritual satânico. Mas onde estava Nelson? Essa é a resposta que Bob tenta descobrir até hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like para nos apoiar. E se não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado. Tenham ótimos sonhos e uma adorável noite.